Vocês. Bem, bom dia mais uma vez a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão de filosofia para o Enem, aqui com as turmas de terceiro ano. Hoje, dia 14 de maio, mais uma sexta-feira. Vamos falar aqui um pouco mais a respeito da democracia de Atenas, né, do período clássico, desse século que foi tão importante, o século mais importante, na realidade, para a cidade de Atenas. E vamos falar também de um grupo que foi fundamental para a expansão da democracia de Atenas, para o fortalecimento da democracia de Atenas, que foram os sofistas, que é um grupo bem polêmico, né? Para alguns, esse grupo não é considerado um grupo de filósofos, para outros, pelo contrário, esse grupo é um grupo importantíssimo, né, dentro da filosofia. E aí nós vamos revisar hoje é, essa visão também negativista sobre eles, que é herança, principalmente de Sócrates, né? Sócrates e os sofistas, eles tinham uma briga interna, né? Eles tinham aí uma rixa que ultrapassou os limites do tempo e até hoje essa rixa ela é elucidada, ela é lembrada como algo é, conflituoso. Se vocês tiverem a oportunidade de ler algum livro do Platão, vocês vão encontrar lá esse conflito e é muito legal da gente analisar aí as duas partes, né? Tanto Sócrates, valha-me Deus, eu saí aqui sem querer, Satanás. Bom, tanto Sócrates como também os sofistas. Então, vamos lá. Iniciar aqui a apresentação. A Micaele. Alguém pode mandar aí o link para a Micaele do Terceira Aquicultura? Porque ela não está conseguindo entrar. Pode ser pelo Instagram ou pelo WhatsApp da mãe dela. Pronto, conseguiu. Beleza, gente? Então tá aqui o slide. Se alguém pedir para entrar aí, vocês me avisam, beleza? Dá só aquela última olhada. Pronto. Então, gente, na nossa aula anterior, na semana passada, a gente iniciou essa discussão, relembrando aqui um pouco dos principais aspectos da democracia ateniense. Nós vimos que as arquiteturas, né, ainda existem muitas ruínas da Acrópole de Atenas. Acrópole significa cidade no alto, cidade suspensa, né? Foram construções muito bem elaboradas, que têm aí o seu brilho, que têm aí a sua importância até hoje, né? Acho que quando fala em Atenas, rapidamente vem à nossa cabeça a filosofia, a democracia, os grandes debates, e é, acredito que o maior número de turistas que Atenas recebe seja justamente para visitar essas arquiteturas da época do século V antes de Cristo, né? Então era justamente na Acrópole que essas discussões eram realizadas, era na Acrópole onde a vida pública, onde a coletividade falava mais alto dentro daquele povo, né? Mais especificamente, dentro da Acrópole, existia um local chamado Ágora, como esse que nós estamos vendo aqui. A Ágora era uma espécie de praça, uma espécie de anfiteatro, onde as pessoas se reuniam para tomar as decisões democraticamente. A gente sabe que a vida pública de Atenas ela era uma vida pública altamente ativa, né? Você tinha ali a participação direta daqueles que eram considerados cidadãos, né? Então, de um lado,
você tinha aqueles que discursavam e defendiam um determinado ponto de vista. Do outro lado, você tinha aqueles que discursavam e defendiam determinados pontos de vista diferentes dos primeiros. Após a discussão, após o confronto de ideias contrárias, a gente tinha a eleição na Assembleia e a voz da maioria era sempre decisiva, né? Era sempre aclamada. Então, nós podemos perceber que a organização de Atenas funcionava de uma maneira muito eficiente, né? Não se tem notícia, pelo menos histórica, assim, muito grande de um escândalo de corrupção, né, do uso da força. As coisas eram decididas com base no diálogo, com base na retórica. E aí, aqueles que sabiam discursar melhor, aqueles que sabiam se expressar de uma maneira melhor, certamente levavam vantagem sobre aqueles que não tinham uma retórica ou uma oratória tão boa assim, ok? Porém, Como é o nome desse local aí, Santiago? ágora, ágora. Ah, Você escreve a palavra agora, só que aí você bota um acento agudo no primeiro A. Aí fica ágora, tá certo? Que era a praça onde aconteciam as assembleias, as votações, as grandes decisões políticas eram tomadas aí, tá? Agora, como nem tudo é perfeito, gente, a democracia de Atenas, apesar de funcionar muito bem, ela possuía aí algumas peculiaridades que a tornam única e, ao mesmo tempo, retrógrada, né? Ao mesmo tempo que a democracia de Atenas era avançada para a época, ela era retrógrada em muitos pontos. É lógico que esse predicativo a gente dá tendo um olhar do hoje, né? Então, do ponto de vista do hoje, a democracia de Atenas, em alguns aspectos, ela era um pouco atrasada e excludente. Por que eu estou falando isso? Porque existiam três grupos que eram excluídos, né? Que não participavam, não tinham direito de voto, que não tinham direito de voz. Eram grupos que apenas compunham ali a sociedade, né? Estamos falando aí do grupo das mulheres, dos escravos e também dos estrangeiros. Se você quer saber aí o porquê, quais eram os motivos, você pode dar uma olhadinha na gravação da aula passada, onde a gente aprofunda um pouco mais esse tema, né? Então, aqueles que participavam, eles eram chamados de homens livres. Eram os verdadeiros cidadãos de Atenas. Aqueles que tinham direito de discursar na Assembleia, aqueles que tinham direito de votar, aqueles que tinham direito de ser votados, enfim, aqueles que tinham os seus direitos e deveres assegurados pela lei, né? Então, dentro desse grupo dos homens livres, nós vamos ter aquelas pessoas do sexo masculino, né? Acima de 21 anos, os pais dessa pessoa tinham que ser atenienses, esse indivíduo tinha que ser rico e, consequentemente, ter recebido uma boa educação. Se o indivíduo fosse rico, pessoal, e não tivesse tido uma boa educação, não tivesse tido uma preparação para a vida pública, ainda assim ele não poderia participar, certo? A educação era uma condição sine qua non, como a gente fala, né? Uma condição fundamental para que o indivíduo pudesse participar da política. Sem essa boa educação, que só poderia ser garantida por meio de posses, já que a educação era cara, né? Sem essa educação, não poderia, o indivíduo não poderia participar da política. Então percebam que, na realidade, nós temos aí uma democracia elitista. É uma democracia em que os ricos, os mais bem educados, né, onde somente eles governavam a cidade. Era uma coisa ruim, professor? Vocês poderiam perguntar, né? Rapaz, eu não sei até que ponto era uma coisa ruim, né? Porque você tinha indivíduos altamente estudados, indivíduos altamente preparados, né, que foram treinados desde a infância, podemos usar essa palavra,
para a política. Então, em muitos aspectos, essas características dos homens livres trouxeram muitos benefícios para a cidade de Atenas. Acredito eu que, se não fosse de outra forma, a cidade de Atenas não teria ficado conhecida durante tanto tempo por causa desse período, desses pouco mais de 100 anos, né? Durante pouco mais de 100 anos, talvez um pouco menos, a cidade de Atenas ela esteve aí no seu auge. E acredito eu que muito desse auge se deve a esse modelo político que eles criaram, né? Que a gente pode chamar muito bem de aristocracia, né? Aristocracia sendo aí o governo dos melhores, né? Então Atenas era governada por aqueles que eram considerados os melhores, intelectualmente, financeiramente, tendo aí a parte financeira uma relação muito grande com a parte política. Também, se vocês quiserem se aprofundar nisso, vocês podem dar uma olhada na aula passada. Então, pessoal, o povo de Atenas, eles levavam tão a sério a questão da política que eles criaram dois termos interessantes, né? Dois termos muito curiosos para se referir àquelas pessoas que gostavam e participavam da política e aquelas pessoas que não gostavam e não participavam da política. Ainda dentro do grupo dos homens livres, você tinha aquelas pessoas que não gostavam de política, né? Isso não é uma exclusividade do nosso tempo, ter pessoas que não gostam de política. Talvez, viu, Rafael? Por exemplo, os alunos do ensino médio, aliás, as pessoas no Brasil, elas só começam a discutir um pouco mais sobre política, sociedade no ensino médio, né? Porque somente no ensino médio você tem o aparecimento da filosofia e da sociologia. Será que não daria para a gente ter filosofia já a partir do ensino fundamental, né? Ali no segundo ano, no terceiro ano? Será que a gente já não poderia começar a discutir esses assuntos? Né? Será que a gente só tem que discutir esses assuntos no ensino médio? Então a gente percebe que essa discussão já vem um pouco tardiamente, já que muitas vezes o aluno já chega no ensino médio com 16 anos, e com 16 anos já existe o direito ao voto, né? Sendo que ele nunca refletiu sobre o que é o voto, qual é a importância. Muito, muito difícil, né? Muito complicado. Então, vejamos aqui, ó. O termo democracia tem origem grega, podendo ser etimologicamente dividido da seguinte maneira: demos significa povo e kratos significa poder. Então, a palavra democracia significa o poder do povo, né? O poder nas mãos do povo. Em geral, democracia é a prática política de dissolução, de alguma maneira, do poder e das decisões políticas em meio aos cidadãos. Então, uma democracia que realmente funciona é uma democracia onde o povo ele participa de todas as decisões e não as decisões ficam concentradas somente na mão de uma pessoa, né? Ainda assim, como eu estava dizendo, existiam aquelas pessoas que não gostavam da política em Atenas. Existiam aquelas pessoas que não participavam das assembleias, ou participavam à força, né, somente por uma obrigação. Então, os gregos criaram dois termos, né, para se referir a esses dois tipos de pessoas. O primeiro termo, pessoal, é o idiotes. Idiotes, que, se vocês prestarem atenção, no português foi traduzido aí, tem uma palavra que é prima dela, que é a palavra idiota. Idiota, né? Então, idiota, para os atenienses, é aquela pessoa que só pensa nela, só pensa de maneira individual, só pensa nas necessidades dela. Pessoa que não pensa no todo, no coletivo, que não sacrifica nada em prol do coletivo. Então, a essa pessoa nós damos o nome de
idiotes, idiota, certo? Ao contrário do idiotes, nós temos o politikos. E aí vocês vão perceber que para ser um politikos, não é necessário se candidatar, né? Não é necessário ser vereador, não é necessário ser prefeito. Porque para os atenienses, politikos, o que é ser um politikos? Politikos é aquele que pensa de maneira coletiva, pública, que se preocupa com os outros. Então, politikos é a preocupação que você tem com uma pessoa que não é você. E, ao mesmo tempo, você está incluído. Então, se durante sua vida você já se preocupou, você deu atenção para alguém e esse alguém não era você mesmo, era outra pessoa, então nós podemos dizer que você é um politikos, ou que você foi, em algum momento, um politikos. Então, politikos é aquele que pensa no outro, é aquele que pensa de maneira coletiva, é aquele que está preocupado com a galera. Idiotes é aquele que só pensa nele. E aí, afinal de contas, vocês hoje se identificam mais como sendo politikos ou idiotes? O que é que vocês me dizem? Eu, no meu ver, eu sou. Eu não sei falar esse nome aí, não, político, sei lá. Porque eu me preocupo muito com as pessoas, sou muito besta assim. O Rafael disse que ele era Não no idiotes. sentido de política mesmo, eu tô dizendo assim. Pois é, porque, Luciano, a gente se acostumou com a ideia de que política é só eleição, entendeu? É só eleição. Mas para os gregos, a definição dos gregos ela é muito autêntica. Porque para eles a política é feita todo dia, na medida em que a preocupação com o outro ela é diária, né? Então, as decisões que a gente toma, a gente tem que ter a consciência que elas não afetam somente a nossa vida, afetam a vida de outros. Então, nesse sentido, a democracia, ela garante, ou pretende garantir, o bem-estar da maioria, e não somente de uma pequena parcela da população. Política trata-se de bem-estar e felicidade. Nós vamos revisar isso lá com Platão e com Aristóteles. Beleza? Então, nessa democracia, pessoal, existiam três princípios que tinham que ser respeitados para garantir a efetividade desse sistema, né? Os três princípios eram os princípios da isonomia, princípio da isegoria e o princípio da isocracia. O que é que significa essas palavras, né? Isonomia, pessoal, significa igualdade de todos perante a lei. Nem direito a mais e nem direito a menos. Todos ali possuem os mesmos direitos. Lembrem que nós estamos falando do grupo dos homens livres, certo? Isso aqui funcionava entre eles, ok? Os outros grupos, eles não tinham esses princípios aqui. Estamos falando do grupo dos homens livres. Então existia lá a isonomia, a igualdade de todos perante a lei. Nenhum privilégio para ninguém. Segundo, princípio da isegoria. O que é isegoria? É igualdade de direito ao acesso à palavra na Assembleia. Eu não sei se vocês já viram naqueles debates políticos que passam na televisão, mas o tempo de fala dos políticos é sempre marcado, né? Tipo, se o político A, o candidato A, ele tem 2 minutos para falar, o seu oponente, o outro candidato, ele também vai ter o mesmo tempo, 2 minutos. Por quê? Porque esse é o princípio da isegoria. Se você dá 3 minutos para um e 2 minutos para outro, vai gerar aí uma diferença.
né? Vai gerar uma injustiça. Então, é dado o mesmo tempo para todos, para que todos falem, certo? Então, a esse princípio, nós damos o nome de isegoria. E o terceiro princípio é a isocracia, a igualdade de participação no poder, porque todo mundo tem o direito de votar e ser votado, tá bom? Então, resguardados esses três princípios, dentro do grupo dos homens livres, esperava-se que a democracia acontecesse de uma maneira mais efetiva. Então, nós podemos dizer, pessoal, que o poder, durante esse período, o poder estava concentrado na palavra, né? O poder, ele não estava em quem tinha mais dinheiro, o poder, ele não estava em quem era mais forte. O poder, ele estava nas mãos daqueles que sabiam discursar melhor, porque sabendo discursar melhor, poderiam convencer o maior número possível de pessoas, o maior número possível de cidadãos, né? Olha, meu Deus, cidadãos. De onde foi que eu tirei isso, né? Poderiam convencer o maior número possível de cidadãos para votar nos assuntos referentes à cidade. Tá certo? Alguma dúvida, gente, em relação a isso? Algum comentário, alguma Não, não. pergunta? Então, relembrando aí, tudo isso aqui a gente já viu em sala de aula. Por isso que eu estou indo aqui um pouquinho rápido, para que dê tempo a gente ver tudo que está programado para hoje. Então, prosseguindo, né? Essa característica, gente, da cidade de Atenas, de o poder estar na palavra, de o poder estar na democracia, de o poder estar no voto, na participação popular, fez com que um grupo que não era originário de Atenas, né, mas um grupo que era nômade, que viajava muito em busca de trabalho, na verdade, né? Mas essas características particulares de Atenas fizeram com que um grupo ganhasse muita força naquele período, e foi exatamente os sofistas, que eram inimigos de Sócrates, né? Eu acho que muito mais Sócrates era inimigo dos sofistas do que eles inimigos de Sócrates. Mas vamos lá, né? Quem eram os sofistas, pessoal? Os sofistas, eles eram professores viajantes, né? Galera que ia de cidade em cidade, ensinando a quem pudesse pagar, certo? Duas disciplinas, duas artes, digamos assim, né? A primeira arte que eles ensinavam era a arte da retórica. O que é que significa a palavra retórica? Retórica significa convencimento, certo? Se você tem uma boa retórica, você consegue convencer uma pessoa ou um grupo de pessoas de algo. E a oratória, que é a segunda arte ou segunda disciplina ensinada pelos sofistas, ela consiste em saber falar bem em público, certo? Então são duas artes, duas disciplinas que se complementam, a retórica e a oratória. Retórica, convencimento. Oratória, falar em público, certo? Nós tivemos alguns sofistas que se destacaram mais, né? O Protágoras, o Górgias, o Hípias e o Trasímaco. Mas eu diria, se vocês quiserem anotar, né, que o principal sofista foi o Protágoras. E o Protágoras. Beleza? Aqui, pessoal, está a principal frase dos sofistas: o homem é a medida de todas as coisas, que vem aí do Protágoras. A grande crítica que o Sócrates fazia, gente, aos sofistas, reside no fato de que eles ensinavam essas técnicas de argumentação para qualquer pessoa
independente da intenção da pessoa. Digamos, o Rafael, ele quer fazer um discurso na Ágora, mas a intenção do Rafael não é o bem da cidade, é o seu bem particular. E aí, os sofistas ensinariam para ele as técnicas de argumentação? Sim, porque para os sofistas não existia uma ideia de verdade absoluta. Para os sofistas, o que interessava era somente a forma do discurso. A intenção deles era fazer com que os seus alunos, aqueles que pagavam, né, fazer com que os seus alunos desenvolvessem a oratória e a retórica, não importando o conteúdo, não importando se o conteúdo era verdadeiro, não importando se o conteúdo era bom. Eles só queriam ensinar a arte deles, só queriam fazer o trabalho deles. Porque na visão deles, o ser humano, ele é um ser que tem que se adaptar às situações, tem que se adaptar. Então, por exemplo, nem sempre nós temos que falar a verdade. Também nós não temos que mentir toda hora. A gente vai se adaptando. Não existe nada bom ou nada ruim. Quem define é a nossa necessidade. Então, essa frase de Protágoras, dizer que o homem é a medida de todas as coisas, significa dizer que o ser humano é que define a utilidade e a essência das coisas. Não existe uma essência única, segundo eles. A gente não nasce com um destino, a gente não nasce com uma missão. Tudo na nossa vida é construção. Uma hora a gente diz que ama, outra hora a gente diz que não ama, e nada disso é errado para eles. O importante é você ser fiel às mudanças, ser fiel à adaptação, né? Às vezes eu até ficava pensando nisso, né? Assim, rapaz, durante minha vida eu já namorei algumas meninas, né? E para algumas delas eu disse eu te amo. Será que eu fiz alguma coisa de errado, né? Porque, por exemplo, para minha ex eu disse eu te amo. E aí eu já não amo mais ela, já amo outra pessoa, e aí para essa outra pessoa eu também já disse eu te amo. Que diabo é isso, né? Será que eu sou uma pessoa ruim que fica enganando as pessoas? E aí, se a gente parasse numa mesa de bar para conversar com o Protágoras, ele diria que não. Naquele momento você disse eu te amo porque você estava sentindo amor. Só que o amor passou e agora você está sentindo amor por outra pessoa e é perfeitamente normal você dizer eu te amo para essa outra pessoa, entende? A gente não precisa se sentir culpado porque as mudanças elas são naturais. A gente pode até lembrar do Heráclito, né? As mudanças é que dão sentido à nossa existência. Então, nós, seres humanos, é que damos sentido para as coisas. As coisas não possuem uma essência pré-definida. E aí, se eu perguntasse para vocês, afinal de contas, Camusim é uma cidade quente ou uma cidade fria? Alguns iam dizer que Camusim é uma cidade quente. Outros iam dizer que Camusim é uma cidade fria. E aí a gente não poderia dizer que nenhum e nem outro estavam certo ou errado. Os dois estão certos. Os dois estão certos. Porque, digamos que, sei lá, a Estelita tenha nascido e morado muito tempo no Canadá, onde as temperaturas são altamente geladas, frias, baixas, né? E aí veio passar férias em Camusim, e ao passar férias em Camusim disse, rapaz, o lugar quente do cão. Por que que ela disse isso? Porque a vivência dela, na experiência dela, ela se acostumou com um lugar frio. Agora, se a gente pega aí o Expedito, que viveu a vida dele todinha em Teresina, né? E temperaturas altíssimas, 40 graus, quase todo dia. E aí veio passar férias em Camusim, chegou na beira-mar, foi pegar aquele ventinho. Aí o Expedito disse, rapaz, que lugar bom, que lugar frio, mano. Vou morar é aqui agora. E aí, a Estelita disse que Camusim é quente. E o Expedito disse que Camusim é frio.
Quem está com a verdade? Diria Protágoras. Os dois. Os dois estão com a verdade. Nenhum dos dois está mentindo. Por que, que os dois estão com a verdade? Porque a verdade, para os sofistas, é relativa. Ela depende do ponto de vista de cada um. Ela depende da vivência de cada um. Então não tem como afirmar que um está falando a verdade, que o outro está mentindo. Os dois estão com a verdade, mesmo que seja uma verdade diferente. Mesmo que seja uma verdade diferente. Né? Porque a verdade, ela é adaptação. A verdade, ela é vivência. E cada pessoa tem uma vivência diferente, às vezes com o mesmo lugar, com a mesma coisa. Com certeza, por exemplo, na escola, você tinha aquelas pessoas que comiam feijão e você tinha aquelas pessoas que odiavam feijão, mesmo sendo o mesmo feijão, tendo sido feito na mesma panela pela mesma pessoa. Você vai ter indivíduos que gostam e você vai ter indivíduos que não gostam. E aí você pergunta, quem está certo? Todo mundo. Porque não tem como você dizer que uma pessoa está certa e a outra está errada, é uma questão de gosto, é uma questão de experiência. Entende? Não tem como você julgar. Então, ó, a resposta correta para o questionamento é depende. Não há resposta correta ou resposta incorreta. Para os sofistas, a verdade, a justiça, a beleza dependem dos pontos de vista. Se você me pergunta, Santiago, é errado matar uma pessoa? A resposta correta não é sim nem não. A resposta correta é depende. Você vai matar uma pessoa de graça? A pessoa está passando na rua e você vai lá e mata? Talvez seja errado. Mas se uma pessoa invade sua casa querendo lhe matar, aí você não vai matar a pessoa? Mata, entendeu? Então a verdade sobre se é correto ou não matar uma pessoa, a resposta que o sofista diria é depende. Depende da situação. Mentir é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Depende. Depende. Às vezes você mente por uma boa causa. Entendeu? Você mente por uma boa causa. Então, para os sofistas, a verdade ela é relativa. Ou, em grego, né, doxa. A opinião depende da opinião de cada um, da vivência de cada um. Não tem como dizer assim, não. Então, dependendo da intenção, da referência, bem como da capacidade de convencimento. Aqui é que está a chave para você entender. Você tem que ter a capacidade de convencer a pessoa de que realmente aquilo que você está falando ou fazendo representa a sua necessidade do momento. Então você pode matar uma pessoa, desde que você convença as outras de que aquela morte ela foi necessária. Se você não conseguir convencer, com certeza você vai ser punido, né? Olha o que o Gorgias diz. A persuasão aliada a palavras modela a mente dos homens como quiser. A persuasão aliada a palavras modela a mente dos homens como quiser. Então, não interessa se aquilo que você está falando é verdade ou é mentira. O que vai fazer uma pessoa acreditar ou não é a forma como você fala, a persuasão, a retórica, entendeu? As pessoas elas não estão preocupadas, segundo os sofistas, com o conteúdo da sua fala. Elas estão preocupadas com o jeito que você diz. Se você vai chegar na menina assim, ei gata, tô a fim de ficar com você. Tu acha que a menina vai querer ficar contigo? Tem que ser firme, tem que ser objetivo, tem que botar ali a alma no negócio.
Um vendedor, ele vai te vender uma coisa. Ei, mano, compra aí esse pendrive, ó, compra aí, ó. É bom, esse pendrive é bom. Você não vai comprar nunca. Então, a forma como as pessoas falam, a forma como as pessoas se expressam, principalmente na política, mas não só na política, dizem muito a respeito daquilo que elas querem te convencer no momento. Então, para os sofistas, essa, essa forma de atuação foi muito benéfica para eles durante esse período. Eles ganharam muito dinheiro, ensinaram muitos jovens, né? Mas nós vamos ver na próxima aula que Sócrates não era muito a favor desse modelo educacional praticado pelos sofistas. Ok? Alguém tem alguma dúvida, gente? Perguntas, piadas, comentários? Não? Beleza. Então, mais tarde, às 13 horas, a gente se encontra novamente para falar um pouco mais de política, mas dessa vez, uma política mais ligada à modernidade. Beleza? Um cheiro aí para todo mundo e muito obrigado pela participação. Até mais tarde. Tchau. Valeu.